Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Net Café. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. O Net Café, para quem está aqui pela primeira vez, nada mais é do que uma conversação entre amigos, conhecidos sobre TIC aí, temas especial como redes, segurança da informação e logo mais, vou estar assim, convidando o nosso parceiro Thiago Bonfim, que é prata da casa, né? Está aqui apresentando para a gente uma sopa de letrinhas que vocês vão sair daqui hoje com um novo conhecimento. Então, eu gostaria de pedir a atenção de todos que logo no final vou estar divulgando aí nosso link do site do Netcafé, para que assim vocês possam estar verificando a nossa agenda e possam estar nos acompanhando em outros eventos. Também eu gostaria de pedir para vocês, para a melhor interação, né? Quem puder, por favor, coloque aí no chat aí seu nome, a empresa que você trabalha, tá bom? Tiagão, meu querido, você está aí? Pode se apresentar, por favor? Opa, posso sim. Deixa eu me juntar a você aí na tela. Tá ok. Pronto. Boa tarde, Adalto. Boa tarde, pessoal. Meu Boa áudio tá bom, tarde. Adalto? A altura tá bom do áudio? Tá sim, tá tranquilo? Pronto, legal. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Adalto, pela apresentação, pela chamada. É um prazer estar aqui, né? Uma honra. Estou duplamente em casa porque ainda sigo em home office, né? Como grande parte de vocês, e em casa por estar aqui no POP, né? Então, estar aqui compartilhando um pouco, né, do que a gente trabalha, do que a gente atua. É uma satisfação muito grande. E quero saudar em especial, né, aos colegas que estão chegando aí de fora, né, o Henri, o Dimas, que estão aqui conosco. Muito bom ter vocês aqui conosco. E os colegas que estão aqui também apreciando, eu agradeço também. Então, pessoal, sem mais delongas, a gente vai iniciar aqui. Falar sobre o XBR, XPTT, ATM, RS e LG. O que é essa sopa de letrinhas? Né? A gente tem aí em TI uma sopa de letrinhas, mas para a gente iniciar, o negócio era estar aqui registrado, né? Uma homenagem ao Tadao Takahashi, né? Que faleceu anteontem, uma personalidade muito importante, né? Para a internet global, em especial do Brasil, né? O Tadao ele foi o fundador da Rede Nacional de Pesquisa, né? Instituição que a gente tem vinculação, fomentador da implantação da internet no Brasil, fundador do capítulo ESOC Brasil, né, conselheira do CGIBR durante muitos anos e uma figura, né, muito importante para o desenvolvimento. Né? Então, se a gente está aqui hoje, né, conectado, utilizando essa infraestrutura, né, realmente temos muito a agradecer ao Tadao, né, que nos deixou, mas deixou seu legado para a posteridade. Né? Então, foi uma honra. Né? E o Tadao esteve aqui conosco, pelo menos que eu consegui recordar na memória, no final de 2015, no evento X da Questão. Ali na foto a gente tem alguns professores aqui da UFBA que estavam ali interagindo, e a própria RNP, né, entre outros parceiros aqui envolvidos. Então fica aí o registro em homenagem. O Henri está comentando, né, filho da Unicamp, verdade. Então, pessoal, fica aí o registro. Então, pessoal, falando sobre a nossa apresentação, nessa sopa de letrinhas, eu trouxe aqui algumas dessas letrinhas que a gente tem, e certamente não é exaustiva, tem muitas outras letrinhas, mas eu trouxe algumas, né, que estão no contexto dessa apresentação, e eu revisei aqui, eu acho que eu vou falar de todas elas. E não vai deixar nenhuma dessa sopa de letrinha, né, sem explicação, né, sem falar delas. Lembrando, pessoal, que essa apresentação ela não é uma apresentação exaustiva, tá? A gente aqui tem cerca de 1 hora, tem bastante conteúdo, e não vou conseguir me aprofundar, na verdade, em nenhum dos tópicos. Então, essa apresentação, digamos, introdutória, onde eu posso passar um panorama, né, geral, né, dos conceitos que a gente vai tratar aqui, mas certamente, né, há espaço e possibilidade de ser explorado muito desses pontos de maneira individual. Então, pessoal, vale a pena começar, né, pela própria RNP, o que é essa primeira sopa de letrinhas, né, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que a gente até já citou, né, como anteriormente, que o Tadao foi o primeiro diretor e fundador. É a Rede Brasileira para Educação e Pesquisa, né, uma organização social vinculada ao MCTI, e ela é mantida em parceria, né, com outros ministérios. Tá? E tem um propósito de disponibilizar a internet segura
de alta capacidade com serviços personalizados com foco em promover a inovação. E essa rede, ela hoje tem muito mais do que 4 milhões de usuários, alunos, professores e pesquisadores brasileiros, tá? E também estrangeiros, naturalmente, né, que se conectam a essa rede. Trouxe, né, a internet para o Brasil, então a RNP, quando ela foi projetada, implantada, né, ela tinha essa premissa de implantar a internet no Brasil. E também a RNP, né, a Rede Nacional de Pesquisa, ela não está isolada. Então, ela não é uma rede somente no Brasil, isolada, interconectando estados, né, da federação, mas também ela se conecta com outras redes fora do país, na América Latina, né, e outros continentes. E o que é o POP? Né? O POP é o ponto de presença também, Point of Presence, tem muito disso, né, na nossa sopa de letrinha, siglas em inglês que a gente fala em português, às vezes coincide a sigla, às vezes não, mas o POP é um termo muito utilizado. No nosso caso aqui específico, é o ponto de presença da RNP. O POP, a RNP, ela possui em cada estado da federação um POP, um ponto de presença, para garantir atendimento às comunidades de educação, pesquisa, saúde e cultura, em cada um dos seus estados. E na Bahia, o POP-BA é a RNP na Bahia. Então, nós aqui, né, eu e todo o time, né, que somos da equipe do POP, né, nós representamos a RNP aqui na Bahia e ficamos localizados em mais uma conjunto de letrinhas, que é a UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, né, nossa instituição abrigo, né, nossa instituição de formação, né, da grande maioria da nossa equipe, da onde também eu vim, e a STI, que é a Superintendência de Tecnologia da Informação, né, é o órgão de TI da universidade, né, onde o POP fica fisicamente sediado. Tá? Bem, então a gente já falou da RNP, falamos do POP, que seria a representação da RNP na Bahia, e a gente fala agora de mais um agente, que é o IX, o Internet Exchange, ou PTT, ponto de troca de tráfego. Então, esses organismos, essas organizações são autônomas, são independentes, mas elas têm uma série de conexões, de projetos, de parceria. Assim como nas redes de computadores, essas conexões para poder fazer as redes acontecerem, a internet funcionar, essas instituições também elas se conectam, né, para poder projetos e atividades serem conduzidas. E a gente falando aqui do IX, que é o nosso talvez ponto principal, e dela deriva as demais letrinhas, né, as demais siglas. O IX ele é um projeto do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e o Comitê Gestor da Internet no Brasil, né, promove e cria a infraestrutura necessária para a interconexão direta entre redes que compõem a internet brasileira. A gente vai ver aqui ao longo da apresentação. Então, o CGIBR, né, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele seria como se fosse o organismo máximo, a organização máxima. Abaixo do CGIBR, nós temos o NIC-BR, que é o Núcleo de Informação e Controle, do ponto BR. E o IX é um dos projetos, né, que o Comitê Gestor gerencia, né, através do NIC.br. Essas redes que aqui a gente definiu, né, que o IX ele faz a interconexão direta entre essas redes, né, que compõem a internet, essas redes são sistemas autônomos, os AS, estão conhecidos AS. E os AS, né, os sistemas autônomos, também são chamados, né, de maneira muito simplificada, de provedores ou ISP, os Internet Service Provider, e que utilizam o idioma universal, que é o BGP, o protocolo BGP. Eu botei aqui idioma, né, porque naturalmente não é um idioma falado, né, um idioma humano, mas é a forma de comunicação, né, padrão e universal de comunicação entre os sistemas autônomos, entre os provedores. E aí você pode dizer, Tiago, os provedores de bairro que ainda não são esses, eles têm um outro mecanismo de funcionar, uma outra infraestrutura, mas os provedores regularizados, registrados, que fazem sua engenharia de tráfego, que fazem seus mecanismos de controle, são os sistemas autônomos. Hoje, o projeto IX.br ele é voltado às regiões metropolitanas do país e que apresentam grande interesse de troca de tráfego internet. Então, mais à frente, eu creio que na próxima lâmina, mais à frente eu vou mostrar, né, tem vários pontos de presença do IX.br pelo Brasil e atualmente ele é focado nas regiões metropolitanas. Quais são as vantagens, né, de ter o IX na localidade?
Uma das primeiras vantagens, não necessariamente em ordem de prioridade, mas uma das principais vantagens é a parte da racionalização dos custos, onde há uma troca de tráfego direta e local, sem a necessidade de passar por rede de terceiros fisicamente distantes. Isso trazem outros benefícios, que a gente vai ver mais à frente, mas dentre eles, aí já é o tópico principal, posterior, que é na melhoria, né, do desempenho e da qualidade. E, naturalmente, você tem um desempenho melhor, uma qualidade melhor, você traz também junto, né, uma operação mais eficiente dessa rede, do ponto de vista dos operadores de rede. Mas todo mundo ganha. A gente vai ver aqui que tem o papel do POP, o PTT, né, o projeto X, ele chamava PTT.br, depois ele foi chamado de X.br para poder fazer uma padronização global. Então, PTT, ponto de troca de tráfego, e X, Internet Exchange, é a mesma coisa, só foi uma padronização de nome, mas quando alguém fala, vou me conectar ao PTT, vou me conectar ao X, as pessoas estão falando da mesma coisa, tá bom? Então, ele foi criado, né, o X.br, o PTT.br, foi criado em 2006. E em 2007, Salvador foi uma das primeiras localidades a ter o projeto implantado. Então, Salvador, desde o início, né, já se vão aí mais de 10 anos que Salvador, né, abriga um ponto de troca de tráfego. E aqui em Salvador, a operação, né, do PTT, ela é feita pelo POP e pela UFBA, numa parceria com a RNP e com o NIC-BR e CGI-BR. Então, primeiro, né, por isso que eu contextualizei o que é a RNP, o que é o POP. Lembrando lá do papel do POP, lembrando o papel da RNP, de fomentar o desempenho da internet, da qualidade, da segurança, da infraestrutura. Então, totalmente alinhado, né, com o projeto do X, que traz essas vantagens que a gente comentou mais acima. Pessoal, fiquem à vontade de mandar perguntas pelo chat, tá? Eu estou aqui acompanhando o chat. Se for algo que eu for falar mais à frente, eu seguro a resposta, mas se for algo que eu consiga responder no momento, eu respondo, tá bom? Ou se quiser deixar para o final, como ficar melhor para vocês sanarem as dúvidas. Então, né, algumas das características principais do X. Uma das primeiras características do X é a neutralidade. Então, aí ao lado, né, na tela, você tem um mapinha que tem uns quadradinhos laranja, né, que representam as localizações dos pontos de troca de tráfego. Eles são independentes de provedores comerciais. Se vocês pesquisarem um pouco, dar uma pulgada, não agora, para a gente, se não se distrair aqui da apresentação, mas depois, vocês vão ver que tem PTTs privados. Então, grandes operadoras, grandes provedores, consórcios de operadoras podem criar os seus PTTs. O conceito PTT, o conceito X, não é um conceito do NIC-BR, não é um conceito brasileiro, não foi algo que nós inventamos. A gente simplesmente, o NIC-BR, o CGI-BR, ele adotou, criou padrões, criou normas para poder implantar no Brasil. Mas isso não é registrado, não é patenteado, então os provedores podem implantar. Mas veja, o X.br, nesse projeto, esse nome vinculado, né, o X.br, ao NIC-BR, ao projeto, ele é independente de provedores comerciais, justamente buscando não ter lucro, ser realmente neutro, como a palavra já diz, ter melhor, né, independência de decisões para poder evitar conflitos de interesse, etc. Também tem a proposta de ter qualidade. Então, os PTTs e os X são implantados para ter uma troca de tráfego mais eficiente aos provedores, aos sistemas autônomos, aos ISPs conectados, né, trazendo uma melhor qualidade na troca de tráfego, né, uma troca de tráfego mais eficiente. E a proposta de trazer baixo custo das alternativas com alta disponibilidade. Então, os pontos de troca de tráfego, apesar de não ter um contrato associado, quem é provedor, não sei se é o caso aqui, olhando aqui os nomes da grande maioria que eu conheço, eu não vejo um provedor aqui presente, mas todo mundo que se conecta ao PTT, ao X em Salvador, não assina um contrato no que diz respeito a ter multas, SLA, etc., mas os PTTs eles possuem uma alta disponibilidade. Tem equipamentos robustos, de alta qualidade, uma equipe que se dedica na operação dessas localidades, seja onde é administrado pelos POPs da RNP, como é o caso aqui de Salvador, ou em regiões onde o próprio NIC opera, e tem uma disponibilidade muito alta, mesmo sendo uma infraestrutura sem um contrato, sem um SLA
acordado. E vale a pena também destacar que os PTTs ele é uma matriz de troca de tráfego única. Ou seja, o que isso quer dizer? Que as localidades não se falam. Então, apesar de ter um PTT, de ter um X em Salvador, ter um X no Rio de Janeiro, ter um X em Manaus, ter um X em Santa Catarina e nas demais localidades, que está embaixo a lista completa, essas localidades elas não se falam entre si. Então, isso vale a pena destacar, porque a proposta do NIC BR com o X é melhorar a qualidade da internet no Brasil através de ações locais, através de ações pontuais. Então, a proposta do NIC aqui em Salvador, quando implantou o X, é melhorar a internet em Salvador. Por consequência, melhorar a internet no Brasil. Claro, você tem provedores conectados aqui em Salvador, esses provedores já fazem parte da internet Brasil. E aí, com isso, você consegue, em cada localidade, esses pontos de tráfego, pontos de troca de tráfego implantados, ter melhorias locais e, consequência, a melhoria global. Inclusive, também vale destacar que se esses provedores, se esses IX se conectassem, você teria a malha nacional e você teria quase que um provedor estabelecido. E não é a proposta do NIC-BR, não é a proposta do IX ser um provedor fazer concorrência com provedores comerciais. Então, a infraestrutura que o NIC implanta nos IX, elas são locais para poder você ter essa qualidade local. Agora você pode dizer, Thiago, eu estou aqui olhando no site do X.br da Bahia e estou vendo que o provedor X, seja ele qual for, ele aparece em Salvador, ele aparece em São Paulo, ele aparece no Ceará, entre outras localidades. Tem provedores que estão aí em 10 localidades distintas. Então, vale a pena essa diferença. O provedor X qualquer, ele pode se conectar em múltiplos PTTs, no Brasil e fora do Brasil. Tem PTT em Nova York, PTT em Amsterdã, PTT mundo afora. Então, os provedores, como sistemas autônomos, decisões autônomas, eles podem se conectar aonde eles quiserem, inclusive nenhum. Então, eles têm a liberdade de não conectar em nenhum PTT, mas eles podem se conectar em mais de um, em todos. Então, o provedor ele tem a possibilidade para poder fazer as suas melhorias, as suas redundâncias, melhorar a sua robustez, etc., se conectar em múltiplos PTTs. Mas o PTT ele não interconecta entre as localidades. Não sei se ficou clara essa diferença, tá? Mas uma coisa é o provedor ele fazer a conexão, se conectar aos PTTs. Mas os PTTs não se comunicam entre si. Então, vale a pena deixar isso bem claro, né, na medida do possível. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, bota aí no chat. Se não ficou claro, eu posso explicar novamente. Beleza? Então, avançando, né, mas aqui avançando nas sopas de letrinha, nas siglas, nas localidades do X, a gente tem PIX, que são os pontos de interconexão. Esses pontos de interconexão, eles ficam normalmente abrigados em data centers, que tem sua infraestrutura para poder ter aquela alta disponibilidade que a gente falou um pouco atrás, que abriga essa infraestrutura de conexão desses provedores. E fornece também, né, um ambiente adequado para poder abrigar os equipamentos. Então, para você poder ter uma qualidade na oferta do serviço, do projeto, tem que ter data center com infraestrutura com o mínimo de qualidade possível, né, para poder garantir, né, que não vai ficar tendo indisponibilidades, falta de energia, manutenções constantes, etc., né, a fim de disponibilizar a infraestrutura. Deixa eu dar uma pausa aqui agora para dizer o seguinte. Não está isso na apresentação, eu lembrei aqui agora, tá? O X, como eu comentei, ele não tem SLA, mas ele busca ter alta disponibilidade. Vale a pena destacar que os provedores eles podem se conectar em nenhum PTT ou em múltiplos pontos de troca de tráfego, mas os PTTs não devem ser a única forma de sair da internet dos provedores, dos sistemas autônomos. Inclusive, isso está na documentação lá do X. Quando você vai fazer a adesão, tem um documentozinho que você recebe com as normas, com os padrões, com todas as informações pertinentes. E o X ele é uma conexão para o provedor redundante, para poder melhorar a qualidade dele. Mas não deve ser a única conexão dele, para que o provedor não diga, olha, para os seus clientes, vocês ficaram fora porque o X estava fora. De vez em quando, alguns provedores, talvez com um pouco menos de conhecimento ou
não saber não repassar essa informação à frente, disse que estava fora porque o PTT estava fora. Isso não é verdade. Ele tem que ter suas conexões independentes ao PTT para que ele possa fazer seus balanceamentos, suas redundâncias. E aí, por isso que alguns provedores ele têm múltiplas redundâncias de conexões e se conectam aos múltiplos PTTs. Porque se, por exemplo, o PTT em Salvador tiver com alguma falha, com algum problema, ele desativa aquela conexão, aquela perna, né, digamos assim, aquele ponto de conexão com Salvador e não é afetado. E tem outras múltiplas formas dele fazer engenharia de tráfego, que não é o ponto principal dessa apresentação, tá? Mas vale a pena esse registro. Voltando aqui, né, para falar do Pix, os provedores chegam aos Pix centrais, aos pontos de interconexão, através de fibras apagadas, e a topologia do X acaba que ela vira uma estrela. Por que uma estrela, pessoal? O provedor, ele pode, como eu falei, ele se conectar a múltiplos IX, a múltiplos PTTs. Mas nas localidades, ele não pode se conectar a múltiplos PIX. Mais à frente vai trazer uma imagem que talvez fique um pouco mais claro o papel do Pix, mas falando aqui de Salvador exatamente. Salvador hoje a gente tem 4 pontos de interconexão, 4 Pix. Não é o Pix de pagamento não, viu, pessoal? É outro Pix que a gente está falando aqui. Então a gente tem a UFBA, temos a Tascom, temos a Telx e a Concorp. São 4 instituições, a UFBA é uma instituição que abriga o Pix central, então é o ponto central dessa rede, dessa estrela. Você tem a Tascom, Telx e Concorp, que são instituições privadas. Você fala, Thiago, lá no início você falou da neutralidade. Sim, a Concorp, a Telx e a Tascom, elas estão cientes disso e elas são neutras, até porque o que elas fazem é abrigar os equipamentos que compõem o X na localidade. Mas a operação ela é centralizada. Então, como eu falei mais à frente, aqui em Salvador quem opera é o POP e a UFBA. Temos abrigo do Pix Central, então a infraestrutura central, onde ficam servidores, a rede de gerência, etc., é na UFBA, mas remotamente nossa equipe que administra o X, ela opera o equipamento que está na Concorp, opera o equipamento que está na Telx, opera o que está na Tascom, e fica uma malha única em Salvador. Então, os Pix compõem o X Salvador. Então, se a gente pensar de maneira hierárquica, você tem o X Salvador, que é composto por Pix, que são esses pontos de interconexão, e os pontos de interconexão se falam. Então, vale a pena também essa diferenciação. Os X de múltiplas cidades, multi-estados, não se conectam, mas o X na cidade ele se conecta. Então, a Tascom, a Telx, a Concorp e a UFBA se conectam, porque você tem uma malha em Salvador. E aí você pode perguntar, Tiago, por que eu tenho múltiplos pontos em Salvador? E a resposta eu vejo de maneira muito simples. A UFBA, para quem é daqui de Salvador, que conhece a cidade, a UFBA está ali na região de Ondina. A Telx está lá em Estela Maris, que é um bairro bem afastado da Ondina. A Tascom e a Concorp está ali naquela região ali do centro de Salvador, do centro empresarial de Salvador, naquela região do Iguatemi, Caminho das Árvores. Então você tem bairros distintos. Então, um provedor, para ele, pode ser mais fácil chegar na UFBA e Ondina. Provedores da região da Federação, centro de Salvador, Campo Grande, etc., Cidade Baixa. Mas talvez para um provedor que venha de Lauro de Freitas, seja mais estratégico ele se conectar na Tascom, no Caminho das Árvores, ou se conectar na Telxus, ou simplesmente porque tem parcerias de acordo com o site. Então, veja, você tem pontos de interconexão na cidade para poder facilitar a chegada dos provedores, e esses pontos de interconexão formam o X. Beleza? Então eu sou. Deixa eu ver aqui o comentário do Tana. Então, se eu sou um provedor, eu me conecto ao Pix mais próximo. Exatamente, Tana. Exatamente. Ou aquele que é estrategicamente comercialmente mais favorável. Por exemplo, imagine que Bonfim Telecom, meu provedor aqui, ele está fisicamente na federação. Então, geograficamente, para mim seria mais interessante eu me conectar na UFBA. Mas, por algum motivo, eu tenho alguma parceria com a Concorp. E aí, vou me conectar lá no Caminho das Árvores. Então, comercialmente falando, para mim pode ser mais interessante me conectar lá. Mesmo que geograficamente falando, seja um pouco mais distante. Então, um ponto de vista seu está correto, de se conectar ao Pix mais próximo, pense numa distância
geográfica, então se for lançar fibra e não tiver acordo com ninguém, é de fato usar a abordagem do mais próximo. Mas por vezes é por interesse comercial, né? Estratégia comercial. E aí entra o papel de mais uma letrinha, meu conjunto de letrinhas, que é o SIX. O SIX, pessoal, é uma infraestrutura virtual, por assim dizer, onde, por uma mesma conexão física, ela pode ser compartilhada por diversos participantes. Então, agora a gente vai utilizar uma outra analogia. Bonfim Telecom e Luciano Telecom, que está aqui com a gente no chat falando, e o Jundaí, que está aqui no chat também falando aqui. Então, Luciano ele é um provedor, Bonfim é um provedor e Jundaí é um provedor. E nós estamos, por exemplo, na região metropolitana de Salvador, na cidade de Dias Dávila, por exemplo. Bonfim Telecom construiu uma fibra de Dias Dávila para Salvador. Pode ser até possível, mas vai ficar muito caro, porque eu tenho que lançar a fibra e tenho que dar manutenção nessa fibra para me conectar ao PTT. Agora se chama Luciano, que é um parceiro comercial, é um amigo de trabalho. Nós temos essa sinergia. E Jundaí também é um parceiro de Luciano. Então, veja, Luciano é meu parceiro. E Jundaí é parceiro de Luciano. Então, a gente forma uma rede de pessoas. A gente lança um cabo único, um cabo de, por exemplo, 12 fibras. Eu uso um par de fibra, Luciano usa outro, Jundaí usa outro par de fibra. E a gente faz o rateio de custo. Então, imagine que Dias da Vila Salvador, não olhei no mapa aqui, tá? Esteja a 99 km de distância, para poder facilitar a minha conta. 33 km de fibra é minha, 33 de Luciano, 33 de Jundaí. Então, a gente divide a compra da fibra. Ou eu lanço a fibra, Luciano assume a manutenção. Então, os acordos comerciais possíveis são diversos. Mas o final, o objetivo final, chegar ao PTT, chegar a um PIX, um ponto de interconexão, é feito de forma rateada, né, compartilhada. E aí você consegue reduzir, né, os custos. E uma outra possibilidade é de, uma vez já conectado, então imagine, Bonfim se conectou lá ao PTT, Luciano se conectou, a gente pode dar transporte via camada 2, via VLAN, para o PTT. Então imagine que, por exemplo, Kleber Mascarenhas Telecom está na cidade, por exemplo, não sei, Alagoinhas, relativamente perto de Dias Dávila, ele chega lá em Dias Dávila, de Alagoinhas para Dias Dávila, por algum motivo. Então, ele chega ao provedor lá, chega a Bonfim Telecom, que está em Dias Dávila, e via câmara 12 pela minha conexão de fibra ótica já existente, eu trago o Kleber para Salvador, Kleber Telecom para Salvador. Então, veja, eu posso trazer via fibra pagada, nesse modelo de lançar fibra. Lembra, o exemplo que eu dei aqui foram 12 fibras. Se eu usei 2, Luciano 2 e Jundaí 2, tem mais 6 fibras disponíveis no cabo. Então, eu posso vender, alugar para Kleber, chamar ele por rateio posterior, ou posso transportar em camada 2. E de uma forma ou de outra, fisicamente transportado ou logicamente transportado, você consegue chegar ao PTT. Então, o SIX, pessoal, apesar de nome parecido com PIX, mas essa troca de C por P faz toda a diferença. O PIX é o ponto central, são os pontos de conexão. São os pontos da localidade do X aonde os provedores se conectam. E o SIX é o provedor que compartilha uma infraestrutura, ou conjunto de provedores que compartilham uma infraestrutura. Então, Tascom, Telxus, Concorp, UFBA são PIX. Luciano Telecom, Bonfim Telecom, Kleber Telecom são provedores e eles podem ser SIX, transportando provedores para o X. Espero ter ficado claro, né, a diferenciação. Qualquer dúvida aqui pelo chat ou ao final, vocês podem perguntar que eu explico melhor se não ficou tão claro. E aqui, pessoal, traz uma imagenzinha, uma visão do que a gente conversou até um pouco, até agora, até o momento. Então, os AS, os sistemas autônomos, então vou focar em um deles aqui, o ASA. Então, o AS ele vai ter seu roteadorzinho lá de borda, ou múltiplos roteadores. Claro que essa imagem aqui extremamente simplificada. Para se conectar ao XBR Salvador, que nessa imagem aqui é essa caixinha roxa, né, lilás, que é o IXP. Então, o X Salvador seria essa caixinha roxa. O Pix A seria, por exemplo, o Pix da Tascom. O Pix B seria o Pix da Concorp. E o Pix C seria o Pix da Telxus. E a UFBA seria o Pix central. Então, veja, falando de Salvador, não temos o Pix D, mas poderia ter um Pix Castro Alves.
ali no centro de Salvador, que não temos ainda. Então, o ASA, Bonfim Telecom, se conecta ao Pix e Tascom. Deixa eu olhar aqui no chat. Delson Rosário Telecom se conecta ao PixB, ao Pix da Telxus. E Jonathan Silva Telecom, ASC, se conecta ao PixC. E, através dessa infraestrutura local do XBR Salvador, esses provedores eles vão se conectar, vão estar interconectados. E vão poder trocar tráfego entre si. A gente vai ver um pouco mais à frente como é que isso funciona. Então, eles trocam tráfego localmente. Claro que se Bonfim Telecom, Delson Telecom e qualquer outro telecom que eu usar de exemplo aqui na sala, né, nas nossas analogias, estiver conectado a outros pontos de troca de tráfego, ele vai trocar tráfego com os participantes que estão lá naqueles pontos de troca de tráfego. E aí, deixando um pouco mais dessas múltiplas sopas de letrinhas que a gente tem, temos os acordos, né, as formas de conexão ao IX. E de maneira muito simplificada, tem dois tipos mais comuns e os dois tipos padrões, que é o ATM, que é o mais tradicional, que é o acordo de troca de tráfego multilateral, que seria o formato mais desejável de conexão ao X, onde eu conecto ao X e, por padrão, eu estou conectando ao ATM. O ATM aqui, pessoal, não é aquele ATM lá de padrão de internet mais antigo, né? Lá de tempos atrás, tá? Esse ATM aqui é de acordo de troca de tráfego multilateral. Então, é a principal forma de conexão, de modalidade de conexão ao PTT, a mais tradicional e a mais desejável, que é onde eu me conecto e troco tráfego com todo mundo que está ali conectado também, que atinge o objetivo de você ter a melhoria da qualidade local, né? Ter maior troca de tráfego local, uma matriz de troca de tráfego regional. E isso é feito através de uma VLAN compartilhada, que a gente vai ver também na imagem mais à frente. Então, você tem, via de regra, um switch no Pix. Esse switch, em cada porta, se conecta a um provedor, e numa porta pode ter mais de um provedor, naquela modalidade de SIX que a gente viu, que é o transporte via camada 2. E todo mundo conecta nesse switch gigante, literalmente switch de 72 portas e múltiplas outras portas, tá? Esses provedores conectados, eles ali trocam tráfego. Então, eu tenho múltiplos provedores conectados à UFA, múltiplos provedores conectados à Tascom, múltiplos a Telxus, múltiplos a Concorp, e localmente todo mundo se fala através de uma única VLAN, que é essa VLAN compartilhada, né, que está aqui no XBR de Salvador. E esse tem uma VLAN compartilhada para IPv4 e uma VLAN compartilhada para IPv6. São protocolos distintos, a gente separa, né, em VLANs distintas. Mas é a única VLAN, então é o único domínio de broadcast disponível naquele momento, é onde todo mundo fala com todo mundo. Aí o Luiz Cláudio está trazendo um pouco de história aí, como ele aprendeu a TM, mas a sigla é a mesma. Assim como a gente teve Pix aí atrás, né? Pix hoje já tem uma outra tradução, né? Uma outra conotação. Pix aqui para a gente é para troca de tráfego. E uma outra modalidade, pessoal, de conexão é o ATB. Mas eu já estou na operação do X há alguns anos, junto com os colegas, e quase nunca ninguém fala ATB. O pessoal chama de VLAN bilateral. É a forma mais comum da gente chamar o acordo de troca bilateral, é chamado de bilateral, VLAN bilateral. É onde, através de uma VLAN dedicada, dois provedores conversam entre si. Então, imagine um provedor A, B, C, D e E, de A a E, 5 provedores. Se eles se conectam no ATM, os 5 falam entre si. Mas imagine que entre o provedor F e o provedor G. Eles não querem trocar tráfego com todo mundo, por seja qual for o motivo, comercial, etc. E eles não querem trocar tráfego com todo mundo. Mas eles querem trocar tráfego no X com algum provedor. Então ele quer trocar, por exemplo, o provedor F, que entrou depois, que não quer estar no ATM, não quer trocar tráfego com todo mundo. Ele quer trocar tráfego com o provedor A. Então a gente costura uma VLAN bilateral, é uma VLAN mesmo, de um provedor para o outro, e através dessa VLAN eles se comunicam. Um exemplo clássico aqui na nossa infraestrutura é o OpenCDN. O OpenCDN é a infraestrutura mantida pelo NIC.br, que abriga CDNs. É uma infraestrutura sem fim comercial e que tem a proposta de, dentro do X, de melhorar ainda mais a qualidade, trazendo conteúdo. Então, o X conecta fortemente provedores
E o OpenCDN dentro dele, que ele é um provedor, via de regra, ele tem CDN de conteúdo dentro. Globo, Netflix, Amazon, Azure, etc. Google. Então, ele tem conteúdo dentro. E aí, para que eles possam fazer o controle de quem está utilizando, ratear os custos, então não tem fim lucrativo, mas tem custos para manter. É uma possibilidade dele não querer estar na ATM, por exemplo. Então, o OpenCDN, ele está conectado ao X e as conexões com ele é via bilateral. Então, se o ASA quiser conversar com o OpenCDN, ele vai pedir a bilateral com o OpenCDN e via essa VLAN vai conversar. Isso vale para o B, C, D, etc. Qualquer provedor conectado. Então, essa imagem aqui, eu espero que deixe um pouco mais claro o que eu acabei de falar. Então, provedores que estão no ATM, aqui de AF, eles estão conectados na VLAN, uma VLAN 10, para tráfego IPv4. Temos aqui os provedores de DAI, que também trocam tráfego V6. Então, nessa imagem, do provedor, o provedor A, B e C troca tráfego somente IPv4, o provedor G, H e I troca tráfego somente IPv6, e o provedor D, E e F trocam tráfego tanto IPv4 quanto IPv6. Esses cenários, pessoal, de trocar tráfego somente IPv4, somente IPv6, ou trocar os dois perfis de tráfego, eles mudam com o tempo. Quando o X ele foi implementado lá em 2007, 2008, majoritariamente era tráfego IPv4. O IPv6 ele foi evoluindo, o IPv6 é da década de 90, mas ele foi evoluindo, inclusive, nos últimos 3, 4 anos, talvez. Então, muitos provedores eram IPv4 only. Depois começaram a ter pilha dupla, conteúdo V4 e tráfego IPv6. E estamos no momento atual, nos dias de hoje, 2022, onde provedores novos, então, se Bonfim Telecom, que não é registrado, então, se eu quiser registrar Bonfim Telecom, eu tenho que virar um sistema autônomo, pedir um bloco IP ao registro.br, que está abaixo do NIC BR, e eu só vou ganhar bloco IPv6, então não vou ter mais bloco IPv4. Então, nessa imagem, traz justamente isso. Provedores conectados apenas em IPv4, com pilha dupla, V4 e V6, e somente IPv6. E todos eles estão com tráfego entre si. Então, quem está conectado aqui somente em IPv4 vai se falar, quem está conectado somente em IPv6 vai se falar. Mas veja, tem o caso aqui do provedor J e do provedor K. Então, eles estão conectados também na TM. Bonfim, você não falou do J e do K. Estou falando agora. Eles também trocam. O J troca tráfego somente em IPv4. O K troca somente tráfego em IPv6. Só que eles têm uma VLAN compartilhada. Por exemplo, imagine que o provedor J e o provedor K, eles têm algum conteúdo interno que eles queiram compartilhar entre eles. Ou fornecer trânsito de internet para alguma outra conexão que eles possam ter. Imagine que J tem uma outra conexão, uma outra perninha aqui para algum outro lugar. E ele quer transportar K, chegar em J. Então, no X é possível compartilhar fazer essas configurações. Ou simplesmente ele não fala nada com nenhuma outra infraestrutura do X. E ele tem uma VLAN ponto a ponto, somente entre eles dois lá. Então, provedor L e provedor M, o ASL e o ASM, não se conectam ao ATM, não trocam tráfego com ninguém, mas eles estão trocando tráfego entre si. É possível, Thiago, no X? Isso? Sim, é possível. Não é desejável. A proposta é que todo mundo se conecte. Ora, se eu tiver vários provedores se conectando para trocar tráfego um para outro, melhora a internet na Salvador? Melhora, porque eu vou ter provedores já interconectados. Contudo, quanto mais interconectados eles estiverem, que é o caso do ATM, melhor. Maior é a malha de comutação, maior é o tráfego trocado. Avançando, pessoal, um pouco mais, não ter tido questões no chat, deve ficar para o final, talvez, as questões. Nós temos outros dois tipos de componentes dentro do X. E lá vem mais letrinhas, que é o Looking Glass e o Route Server, chamado por todos, né, que conhecem, que atuam no X, operação e provedores, de LG e RS, né, de Route Server. O LG, em tradução livre, né, espelho, e basicamente é isso mesmo a proposta. Essa é uma infraestrutura onde os provedores eles se conectam a essa infraestrutura e lá eles podem lançar seus prefixos IP, seus blocos, né, que eles querem anunciar para a internet, e lá eles veem como é que estão sendo aprendidas essas rotas. Já vou definir Route Server para poder explicar um pouco melhor o LG.
O route server, o LG, a grosso modo, ele também é um route server, mas tem uma grande diferença entre eles. Então, vou falar logo do route server. O route server, que é um servidor de rotas, ele está funcionando de intermediário, facilitador, concentrador. Então, os participantes que se conectam no ATM, então veja, eu falei que tinha um switch, eu tenho um provedor conectado, até agora somente camada 2. Switch, VLAN, para interconectar. Mas agora, Thiago, como é que eles trocam o tráfego? Como é que eles falam BGP? Você falou de BGP lá atrás, que é como eles se comunicam. É justamente onde entra o route server. O route server ele é um servidor onde tem um roteador virtual. Então, o Bonfim Telecom se conecta, anuncia essas rotas para o route server. Provedor B se conecta, anuncia essas rotas. Provedor C se conecta, anuncia essas rotas. E dezenas de provedores, centenas de provedores, milhares, como é o caso de São Paulo, se conectam. E os route servers recebem essas rotas todas. E a proposta do route server é anunciar para os provedores, menos para quem lhe anunciou, todas as demais rotas. Então, veja, 5 AS, A, B, C, D e E. Eu anuncio, A anuncia seus prefixos, suas rotas, B, C, D e E. O route server devolve para todo mundo todas as rotas, menos a rota de quem anunciou. Então, e até faz sentido isso, né? Então, eu conheço as minhas rotas. Não faz sentido o route server dizer para mim o que eu já sei. Então, para A, o route server diz as rotas de B, C, D e E. Para B, ele entrega de A, C, D e E. E assim sucessivamente. Então, o route server recebe as rotas de todo mundo e ele devolve todas as rotas que ele sabe, menos a rota de quem está conectado naquela porta. Então, de todo mundo, né? menos quem anunciou a rota naquela porta. Beleza, pessoal? Eu acho que deu para explicar, estou tentando ser didático, espero que esteja conseguindo deixar claro isso. Que é justamente aqui embaixo essa frasezinha, ó. Os prefixos recebidos de cada participante serão repassados aos demais, com exceção do próprio participante, que originou o anúncio. Então, nesse cenário de A a E, A recebe de todo mundo, menos o dele, B recebe de todo mundo, menos o dele, e assim sucessivamente. E assim todo mundo sabe como chegar nas redes de todo mundo. E aí, nesse momento, o X, de maneira conceitual, geral, ele está pronto. Então, eu tenho um switch, tinha fibra apagada chegando, transporte em camada 2, VLAN compartilhada. Aí, agora, eu tenho um BGP, eu tenho a parte de troca de tráfego. E, pessoal, tem uma coisa aqui... Assim, explicando um pouco mais o LG, que eu prometi. O LG, a grosso modo falando, ele é um route server read-only, onde eu consulto lá as rotas, mas eu não instalo aquelas rotas, essas rotas não são devolvidas para mim, para instalar na minha minha tabela de roteamento. Então, é uma ferramenta para você poder visualizar suas rotas. Você anuncia suas rotas lá e você vê como é que a internet está aprendendo suas rotas. Mas dele você não aprende nada. E assim também você pode consultar a rota de outros, ver como é que as rotas do provedor B, C, D, E, etc., está sendo anunciado naquela infraestrutura. Então, o NIC ele tem um LG em cada localidade. Então, Salvador tem o seu LG, São Paulo tem o seu LG, e cada localidade tem o seu LG, que está ali mais próximo, né, à infraestrutura. E também tem LGs comerciais, e a própria RNP ela mantém o LG. Tá? Então, trazendo uma visão planar, gráfica, provedor A, D, B e E se conectam aqui aos servidores de rota. Salvador tem 2 servidores de rota. Por que tem 2? Redundância. Então, as rotas que o ASA anuncia para o servidor 1, o route server 1, ele também vai anunciar, é desejável que sejam as mesmas, para poder ter simetria. Ele anuncia também para o servidor de rotas 2, e assim o D, o B e o E. Então, se o servidor de rotas 1 falhar, é uma máquina, é um equipamento pifar, tem redundância, as rotas são as mesmas. Então, os provedores fecham sessão com 2 route servers, sessões BGP, anuncia suas rotas para os route servers, e aprende as rotas dos demais também desses route servers. E o Looking Glass, antigamente, quem for consultar na internet a topologia mais antiga, o route server era um servidorzinho que ficava aqui do lado e também os provedores faziam sessão direto com ele. Na atual infraestrutura do X, então estou falando da infraestrutura do X, tá? Como o Looking Glass do X ele é implementado, ele é um proxy para o route server. Então ele faz uma consulta na tabela de rota do route server e a partir dela, porque, ora, se o ASA, por exemplo, já não são essas rotas para
para o servidor 1 e 2, ele só vai lá, consulta e está lá a consulta. Ela é fiel, ela é legítima. É as rotas verdadeiras, são as rotas legítimas que os provedores estão anunciando. Antigamente, era um servidor independente que você fechava a sessão e anunciava para eles. O NIC ele otimizou essa infraestrutura, então agora você fecha a sessão somente com os hot servers e o Looking Glass ele faz o espelho, né, do que está instalado nas rotas para poder você fazer a consulta e ver como é que suas rotas estão sendo anunciadas. Aqui tem uma tela do atual LG do NIC-BR, lg.x.br, vocês podem acessar, não agora, pessoal, depois, tá? E aí, lg.x.br, você, na lateral, eu vou botar aqui o cursor, você deve estar vendo uma bolinha vermelha aí, bem pequenininha. Aqui tem as localidades, então você vai achar Salvador lá e todas as demais localidades do NIC-BR. E aí você vai ver 4 servidores. O RS1, Salvador, BA e XBR, RS2, BA e XBR, e tem também a versão para IPv6. Então são 4 por isso. Lembra que eu falei que são 2? Sim, são 2. Mas são 2 para IPv4, 2 para IPv6. Então tem redundância tanto para IPv4 quanto para IPv6. E as consultas no Looking Glass são muito fáceis. Inclusive, quem aqui tiver zero de conhecimento de BGP, quiser tirar algumas dúvidas, simplesmente por curiosidade, se no campo de busca aqui ele colocar um IP, um prefixo, o número de OAS, ele quer consultar o OAS da RNP, coloca lá 1916. Ou simplesmente ele coloca o nome RNP. Ou então, como foi o exemplo dessa imagem aqui, que eu peguei da UFBA. Então, eu escolhi Salvador, escolhi Route Server 1, aqui a URL muda, né? BA-RS-V4. Botei aqui a palavra UFBA, ou botei 53164, que é o OAS da UFBA, e ele trouxe todos os prefixos que a UFBA está anunciando no PTT. Se você clicar aqui, vai ter mais algumas informações que você pode consultar lá depois. E mostra o Next Hop, né, que é o IP da sessão lá no PTT. Tá? Trazendo um pouco de estatística, que quem trabalha com redes, com infraestrutura, adora ver um gráficozinho. Salvador hoje está aqui eu não contei aqui no ranking, mas está no top 10 certamente, com picos atualmente na faixa de 101 gigabits por segundo. Com média de 54 e atual, na hora que eu tirei lá o print, na hora que eu coletei esse gráfico, que foi ontem, atualizei, na hora que eu tirei estava com 46 GB de tráfego. Mas ele atinge máximo, que é normalmente à noite, se vocês verem aqui, o agregado de todas as localidades, por volta das 22 horas. O pessoal chega em casa, vai ver YouTube, Netflix, fazer seus cursos EAD, etc. É onde tem mais tráfego. Então, se você olhar aqui de 8 da manhã a 8 da manhã, veja que o tráfego, por volta das 8 da manhã, é quase que um padrão. Ele aumenta durante o dia, naturalmente, porque as pessoas trabalham, se conectam às suas redes, etc. Chega ao pico máximo às 10 da noite, onde todo mundo já está em casa, talvez trabalhando. É a visão do PTT como um todo, aqui esse gráfico, o agregado. E aí, claro, as pessoas precisam dormir, ou pelo menos ainda precisam dormir, né? Então, vão dormir, esse tráfego vai cair no 4 da manhã, tem um tráfego bem menor. Então, veja que o tráfego ele cai drasticamente, né? Por volta das 4 da manhã. Delcio está colocando aqui no chat, né? Streaming forte, exatamente. Então, hoje, um dos grandes perfis de tráfego é justamente o tráfego de streaming. Vidas em 4K, séries em 4K, HDR 10+, Plus X, Mega Power lá. E em breve, no YouTube já tem lá conteúdo em 8K disponível. Então, quem tem TV 8K já consegue consumir do YouTube vídeos em 8K. Tá? E Salvador tem aí picos de 102 gigabits de tráfego. Mais à frente aqui a gente vai falar, aqui tem mais alguma estatística de Salvador, tráfego diário, mensal, semanal, não vou ficar aqui traduzindo gráficos, os gráficos eles são relativamente intuitivos. Se alguém tiver alguma dúvida depois pode me consultar, eu fico disponível. Mas trouxe aqui apenas como referência. Quando você faz análise de tráfego, análise de perfil de tráfego, você vê que tem muito tráfego voltando para CDNs. Aqui tem uma tabela também no site x.br/participe/BA. Você vê todos os participantes de Salvador. Até o dia de hoje são 119 participantes conectados. Então vejam, são 101 gigabits de tráfego trocado localmente.
Isso, pessoal, já é uma das grandes vantagens e metas e objetivos cumpridos do X. Imagine que o X não existisse. Esse agregado de tráfego local de 100 gigas, vamos arredondar, são 100 gigas de tráfego trocados localmente. São 100 gigabits de tráfego mais otimizados. Ora, se eu tenho provedores conectados localmente, isso está no slide mais à frente, você tem uma série de vantagens, eu vou deixar para falar no momento. E aí você pode perguntar, Tiago, e a atuação do POP e UFBA? Você falou lá na frente que o POP ele faz a operação. E o POP e a UFBA, com toda essa história aí? O POP e a UFBA é o NOC, então é quem recebe chamado, quem trata chamado, seja de ativação de novos participantes, seja de tratamento de incidentes, seja de projetos. Então, a gente está vendo que o tráfego está crescendo, precisa trocar a switch, aumentar a capacidade de portas, etc. A gente sugere ao NIC, então, nessa parceria forte, o POP não bota um centavo em equipamento. O NIC bota algumas centenas de reais para trocar equipamento. Então, o NIC ele fornece os equipamentos, o POP faz a operação, a RNP ela fomenta, já que os POPs são da RNP, e todo mundo trabalha de maneira conjunta, sem atribuir peso de quem trabalha mais ou quem investe mais ou menos. Não é o propósito desse ponto de vista, mas cada um atua de uma certa forma para que a internet melhore. E aqueles 100 GB de tráfego troquem localmente e tenha 100 gigabits de tráfego de melhor qualidade local. Então, aqui tem uma série das coisas que a gente faz, monitoramento, projeto, prospecção tecnológica, ativação, desativação, ativação, desativação. E uma das coisas que a gente faz também, que é fora das redes de computadores, é a rede de pessoas. Então, o POP, como operador do X em Salvador, conhece muito provedor, né? A gente conhece muita gente, donos de provedores, técnicos, gestores, etc., fornecedores de equipamentos. Então, a gente conecta pessoas. Então, a gente está conversando com um cliente do POP, uma instituição acadêmica que tem um projeto, que tem uma demanda. A gente conhece os provedores, já pensa uma forma de ajudar, de contactar. Eu preciso ativar, por exemplo, IFBA em Barreiras. Quais os provedores que conectam Barreiras? Bem, estou falando de X em Salvador, mas os provedores que estão na Bahia, que se conectam em Salvador, conhecem os provedores que estão lá, ou eles mesmos chegam lá. Então a gente consulta, passa lá para o IFBA, se ele for o papel da RNP de contratar, tá? Mas imagine com um projeto específico que o IFBA queira contratar. A gente consegue ajudar. Ou a própria RNP. A RNP está com dificuldade de ter respostas, botou edital, está público, ninguém responde. E a RNP ela vai atender, precisa atender. Pô, vocês conhecem? Conhecemos. Olha, fulano, ciclano e beltrano atendem aí. Demos já um sinal para eles, podem conversar com eles, eles vão lá encaminhar. Então, o POP tem esse papel também importantíssimo. Não diria mais importante, mas tão importante quanto, mais do que operar tecnicamente essa rede de pessoas, né? Conectar pessoas. Então, pessoal, caminhando para o final, já estamos chegando quase 15 horas, né? O horário médio estimado para a final aqui do Net Café. Então, caminhando aqui um pouco da topologia, aqui eu tirei algumas informações, aqui é um print do nosso monitoramento, da nossa ferramenta, então, omiti aqui nome de equipamentos e portas, mas aqui é a topologia, então, aqui a gente tem o Pix da UFBA, então o nome UFBA aqui eu mantive. Então, aqui é UFBA, aqui é UFBA, aqui é UFBA. Aqui tem a Tascom, aqui tem Telxus, aqui tem a Concorp. Então, veja, eu tenho vários switches que são os Pix. Eu tenho servidores que estão aqui, onde abriga os route servers OLG. Eu tenho uma rede de gerência. Eu tenho um DWDM para poder fazer a parte de split de lambdas de fibra ótica, que não é da nossa conversa nesse momento, para poder aumentar o throughput, né, a vazão de banda entre equipamentos. E a gente gerencia e monitora tudo isso. Da mesma forma como a gente monitora isso, no que diz respeito à disponibilidade, a gente também gerencia a parte de tráfego, para poder perceber, olha, a conexão da UFBA com a UFBA, switch dentro do Pix. Precisa ter um investimento ali de upgrade, ou a conexão entre a UFBA e a Tascom está com 50% já, vai saturar, etc. Então, essa parte a gente vai e também analisa e monitora para poder tratar, né, propor ao NIC melhorias, investimentos, etc. Aqui é outra visão, uma visão mais do backbone. Nessa visão anterior, aqui era a visão switches e participantes. Aqui a gente tem uma outra visão, que é equipamento somente, né, o backbone puro
do X. Então, a gente tem algumas visões internas. E aí, para finalizar, agora, e eu, usuário, cliente do provedor, com isso tudo. Então, o Bonfim já falou no que diz respeito à proposta do NIC, à proposta da RNP fazer esse fomento. Já vimos o benefício para o provedor, dele se interconectar e ter benefícios comerciais, etc. E agora a visão do usuário. E aqui na esquerda, pessoal, tem a visão de Bonfim. Eu mesmo, que vos fala. Meu provedor me fez o desfavor de se desconectar ao PTT. Então deixou aqui a minha net mais um IN. Se é que vocês me entendem de quem é que eu estou falando. Então a minha net aqui de casa ficou ruim. Minha internet ficou ruim aqui. E aí me deixou fora do PTT e para eu chegar na UFO. Então veja, eu moro aqui num dos bairros centrais de Salvador, não moro distante da universidade. Geograficamente, 5 km, mais ou menos, aproximadamente. E para eu chegar na UFBA, eu faço um rodeio pelo Brasil. Essa imagenzinha aqui, pessoal, do Brasil, não é o trace real, não, tá? É somente uma imagem para poder mostrar, né, que os provedores que não estão conectados, eles podem fazer literalmente uma volta pelo Brasil, que é o caso do meu provedor. Então, saio aqui de casa, vou em São Paulo, Minas Gerais, faço uma volta no Brasil todo. Minha conexão pega a Covid, porque não está vacinada lá, para poder voltar e chegar na UFBA. Então, veja, eu estou em Salvador, eu vou em São Paulo, onde o meu provedor está conectado, e volto para poder chegar na UFBA, que está aqui representado por esse último IP. Tá? Agora veja o provedor aqui de um colega aqui do POP, que está conectado ao PTT. Ele, com 7 saltos, ele chega na UFBA. Olha no meu caso, eu precisei de 16 saltos, mais do que o dobro de saltos. Veja a latência, pessoal, da minha chegada à UFBA, daqui de casa. São 115 milissegundos. O meu colega chegou aqui com 46 milissegundos. Então vejam, são mais saltos, roupas, são roteadores que eu passei. Então foram 16 saltos da minha casa, da minha máquina, até a UFBA. Já o colega que está conectado ao PDD foram 7 saltos, então menos da metade. Latência chega a ser quase 1/3. Então, com 42 milissegundos aproximadamente, ele chega na UFBA. Eu chego com 115. Então, mais saltos para quem está no X, para quem não está no X. Cliente de provedor conectado ao X, cliente não conectado ao X. Então, tem maior latência, maior número de saltos. Se tem maior número de saltos, o que é que significa? Se a gente tem conexões, eu estou ocupando mais canais de comunicação da internet. E aí veja a proposta do X de ter uma área de tráfego local. Então, se o provedor A e o provedor B se conectam no X, que é um switchzinho, switch e VLAN, conceito básico de redes, que eu creio que todo mundo aqui tem. Provedor A, provedor B falam no único domínio de broadcast, conexão local, papo encerrado. O tráfego é de A para B, literalmente, e acaba ali. Agora, se o provedor não está no PTT, aí ele vai fazer o rodeio no Brasil todo, faz trânsito com diversos outros provedores. E aí, se tem um trechozinho lá em São Paulo, olha, observe, Thiago tem Salvador, Bahia, Brasil, quer chegar na UFBA que está em Salvador, Bahia, Brasil. Eu tenho que ir para São Paulo e Minas Gerais, que não tem nada a ver com a situação. É muito legal visitar São Paulo. É muito legal visitar Minas Gerais e comer um bom pão de queijo lá. Mas minha conexão não precisa para comer pão de queijo. Minha conexão não conhece pão de queijo. Não sabe o quão bom é o pão de queijo. Então, por que a minha conexão tem que ir para lá? Porque meu provedor, que estava conectado ao PTT, por motivos desconhecidos, se desconectou. E aí, como a Adriana colocou aqui, em resumo, todo mundo ganha ou todo mundo perde. Todo mundo ganha porque quem está conectado ao PTT, o provedor ocupa menos banda para fora, banda para o provedor tem custo, o cliente fica feliz porque menor latência significa que eu vou carregar minha série lá, vou chegar hoje de noite, sexta-feira, sextou, mais tarde, quero atualizar meu filme da semana, assistir a minha série, quero assistir lá Halo, que estreou no provedor lá na Paramount Pictures, etc. Lá. Vou assistir minha série, aí eu vou clicar lá para carregar, carregou. Aí chega meu colega que está aqui conectado, se claro, aquela CDN, eu estou falando de conteúdo também aqui, misturando conexão e conteúdo. Aquele conteúdo está disponível naquele provedor, vai ser praticamente instantâneo. Veja, antigamente,
Era comum, antigamente, que eu falo, década de 90, início dos anos 2000, a gente era mais paciente. A gente clicava para conectar, conexão da IWAP, ouvia aquela musiquinha que era música para os ouvidos do modem se conectando, clicava para carregar, ia tomar um café, voltava, a página carregava. Nós éramos pacientes. Hoje em dia, a página carrega, porque não terminou de indexar lá, a gente já fica agoniado, porque nós, 2022, queremos as coisas quase que no piscar de olhos, se possível, mais rápido. Então, essa latência aqui também é perceptível para o usuário. Então, quanto mais rápido o usuário consumir o conteúdo, mais rápido ele vai consumir outro conteúdo e ele vai ficar satisfeito. Tá? E já é um pouco do que eu acabei de falar. E dentro do X, né, você consegue ter, na lista de provedores, você vai ver que tem o Beirut e o Lroot, o Beirut do NIC, o Lroot da ICANN, que são servidores de raiz de DNS. Você tem conteúdo como dentro da CDN, dentro de provedores, conectado diretamente ao X. Você consegue assistir eventos, como agora, por exemplo, numa grande plataforma de vídeo está sendo transmitido Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, o Baiano, não sei o quê, transmitido, então você consegue assistir com a melhor qualidade. Você tem o Cimet para parte da edição. E, claro, a imagenzinha central aqui, você poupa tempo. Então, quanto mais rápido aquele conteúdo é disponibilizado, menos tempo você perde. Então, pessoal, aqui tem algumas referências principais que eu utilizei, tá? Passei aí 6 minutinhos do tempo, mas mais uma vez agradeço, né, por poder estar aqui compartilhando com vocês. Estou disponível aqui para tirar alguma dúvida de algo que não tenha ficado claro. E é isso, pessoal. Acompanhe quase todo o chat, mas se eu perdi alguma coisa, por favor, podem perguntar. Estou disponível. Opa, boa tarde mais uma vez, pessoal. Estou aqui. Gostaria de parabenizar Thiago Bonfim, muito boa apresentação, está de parabéns. Acredito que a partir de hoje, quem não conhecia o X passou a ter um conhecimento. Aquele que já conhecia o X, a sopa de letrinha, passou a aperfeiçoar ainda mais. Então, foi de ótimo aproveitamento. Para vocês, nossos convidados também, gostaria de estar agradecendo. Muito obrigado, permaneceu conosco aqui até o final. Coloquei para vocês aí o link do site do Netcafé, tá? Para que vocês possam estar acompanhando a agenda, assim, e se organizando para estar outras vezes aqui conosco. E aí, gostaria de saber se tem alguma dúvida aí, né? Caso você se sinta à vontade também, pode abrir o microfone, mas tem um chat aí à disposição de cada um. Eu botei até no chat aí a pergunta, Bonfim. Pegue leve. Não, mas é moleza. Eu lembro que a gente, no nossos tempos aí de muito tempo atrás no Pop, a gente ficava monitorando o tráfego e, por exemplo, quando tinha um jogo da seleção, a gente conseguia ver o tráfego aumentando muito. Ainda está assim, porque agora a gente tem muito, como você mesmo comentou, né, a gente tem Campeonato Paulista via streaming, Campeonato Carioca via streaming, jogos da seleção via streaming. Ainda a gente consegue ver essa modificação do tráfego ou não? O negócio está mais normal durante o tempo? Vou te responder agora. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui. Mas, sim, de antemão, sim, Delson. O tráfego, ele continua dessa forma. Quando a gente está, principalmente no presencial, está lá na UFBA, quem está no Unifax, no IFBA, etc. Copa do Mundo é um exemplo muito, muito clássico, né? Final desse ano, Copa do Mundo chegando. As instituições normalmente liberam meio turno, o turno oposto ao jogo. Mas tem a galera que não consegue sair porque o chefe não liberou ou porque o trabalho dele é crítico. E naquela hora o cara, o analista, o técnico, ele quer assistir o jogo a todo custo. E às vezes o chefe não autoriza, mas o cara acessa, abre uma aba lá, bota o fone, bem, se ele vai ser punido, não vai ser. Enfim, não é o foco da questão. Mas o fato é, o cara vai assistir o jogo dele e o tráfego aumenta, e a gente já viu isso acontecer várias vezes. Na última Copa do Mundo, inclusive, a gente observava, a Globo transmitia, né? TV Globo transmitia pela Globo.com. A gente olhava o tráfego lá do X 2 horas antes do jogo e olhava na hora do jogo. Você vê que o tráfego ele aumentava. Se comparava com o dia anterior ou comparava no dia seguinte, naquele mesmo horário, você vê que o tráfego ele era menor. E aí agora a Adri colocou isso aí no chat e é justamente o que eu quero tentar mostrar aqui. Bora olhar o tráfego aqui anual, né? Que eles chamam de tráfego de década. A pandemia ela começou
no Brasil em 2020. Olha o gráfico lhe respondendo. A gente estava aqui com cerca de 20 gigas de tráfego no início de 2020. A pandemia ela começou aproximadamente em março. Então, fazendo uma aproximação aqui grossa, né? Então, mais ou menos aqui em março, desde que o tráfego começou a aumentar e olha o reflexo da pandemia. Aí, final de 2020, opa, tá melhorando o cenário, libera, tá, não sei o que, o tráfego melhor. Não, agora o bicho pegou, tá todo mundo morrendo, aumenta novamente. E veja que esse tráfego, né, ele teve essa oscilação crescente. E veja, continua alto. E aqui tem outros reflexos, claro, aqui não é pandemia only, né? Puramente a pandemia. Mas a pandemia, né, o uso das redes domésticas fez com que isso dinamizasse ainda mais. Os provedores também se regularizaram mais, então, naturalmente, tem esse aspecto de aumento de tráfego, mais CDN disponível nos provedores. E até hoje a gente ainda está no cenário de pandemia de maneira oficial. E o tráfego continua alto. Eu creio que esse tráfego não vai cair, porque os usuários continuam utilizando e o tempo avança e, naturalmente, esse tráfego aumenta. Mas se a gente considerar de 2017 a início de 2020, o tráfego estava ali, não diria constante, mas estava numa média muito parecida. Com a pandemia disparou. Então é um bom exemplo, né, disso aí. Mais alguma questão, Del? Ou pessoal? Beleza, Del. Eu vi alguma coisa aqui comentando, e mais cedo a gente estava conversando no NOC, Delson comentando aí, né, que o provedor dele estava no PTT, mas o tráfego IPv6 é para São Paulo. O que explica isso é justamente, eu acho que Dre comentou aqui no chat. Ele está conectado no PTT via IPv4, mas o IPv6 não está. Então, lembra lá que tinha o Hot Server IPv4, Hot Server IPv6, VLAN 10, VLAN 20? Ele toca tráfego IPv4 local, mas quando troca tráfego V6, vai longe. Aí você reclama metade, né? Quando o tráfego é IPv6, você percebe que está ruim, está com latência maior. Mas na maior parte do tempo que você usa V4, está melhor. No meu caso aqui é V4 e V6 ruim. Latências altas o tempo todo. Tem uma outra questão, pessoal. Ninguém tocou nesse assunto, mais cedo estava conversando com o Dri, ela lembrou bem. Estamos chegando, né, na era agora do 5G, onde as aplicações de rede elas vão seguir crescendo, inovando e mais dependência da banda. E os PTTs eles também têm um papel de ajudar nisso, porque tendo latências menores, pense em rede de sensores, equipamentos de segurança, etc. Quanto menor a latência, quanto mais rápido esse conteúdo estiver disponível, melhor o resultado. Latências muito altas. Se você acessar aí agora, daqui a pouco, quando sair daqui, cnn.co.jp. É o site da CNN em Japão. Dê um tempinho para esse site carregar. Vai demorar um tempinho para o seu browser carregar. Por mais rápido que o seu provedor seja. Mas nenhum provedor, ou nenhuma palavra muito forte, mas eu creio que a maioria dos provedores baianos que fornecem internet para nossas casas aqui em Salvador tem peering lá no Japão. Então, naturalmente, vai demorar. Agora, se algum provedor estiver conectado ao PTT Japão, certamente esse site vai carregar muito mais rápido. Que aí foi aquele exemplo que eu dei da UFBA. Eu, na minha conexão fora do PTT, vai demorar mais um tempinho para esse site ser exibido. Quem está conectado ao PTT carrega muito mais rápido. Um outro exemplo que eu trago também, nessa mesma fala da UFBA, nos brilhantes tempos, longevos tempos aí de vestibular, que a gente fazia lá a prova, ficava no site da UFBA lá apertando F5 para ver se o resultado saiu, dando um Ctrl F para procurar o resultado. Quando a UFBA se conectou ao PTT, isso na verdade foi algo que foi imediato. Quando a UFBA, enquanto a S53164 não estava conectada ao PTT, a conexão da UFBA ela saturava porque era muito tráfego chegando ao mesmo tempo. Quando a UFBA se conecta ao PTT, que os provedores estavam com menos saltos para poder conectar, foi um alívio imediato. Então, as pessoas conseguiam consultar o resultado do vestibular e saber que tinha passado, ou infelizmente não tinha passado, porque o número de congestionamento, lembre, se um provedor hoje vai São Paulo e Minas, e todo mundo está fazendo esse mesmo caminho, em algum momento aquele trecho ali pode congestionar. Mas se a conexão local não tem congestão, então
meu provedor não impacta no provedor de Adalto, sendo provedores distintos naturalmente. Então, assim, tem aplicações distintas possíveis, né, onde existir essas infraestruturas, elas cumprem a proposta, né, da melhoria, né, da internet brasileira. A Adriana está comentando aqui no chat, né, também pico de tráfego em lives, quando a Marília Mendonça, né, faleceu. Então, bem, enfim, muitas aplicações que a gente pode encontrar e que o X, né, ele está rodando aí nos bastidores. Então, às vezes, o usuário, bem, eu fui lá, fiz o meu trace para poder comparar com o trace de alguém conectado ao X. Claro que o usuário final, né, o usuário mais leigo, não vai fazer isso e talvez ele não perceba. Ele só faz reclamar e, eventualmente, xingar o provedor dele. Mas a gente que conhece um pouco mais consegue diagnosticar, né, onde é que está acontecendo o problema, né, e qual é o problema. Mais alguma dúvida, pessoal? Que eu possa tentar ajudar ou tentar responder? A Jefferson está falando alguma coisa aí? Estou tentando acompanhar pelo chat a Luciano? princípio. Não, acho que não tem mais questões. Sem mais dúvida, pessoal. Vou estar assim, oficialmente aqui encerrando a gravação, tá?